Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Tokiwa fala que o local do encontro é por ali. Asagi diz que talvez elas não tenham chegado ainda. A porta de uma van se abre. Alguém pega Asagi e o puxa para dentro, fechando a porta. Tokiwa e Hagi entram em pânico. Hagi e Tokiwa ficam surpresos que Asagi passou a noite na casa de Fuji. Tokiwa pergunta se ela não fez nada com ele e o que exatamente eles fizeram. Asagi diz que colocou a Fuji na cama, deixando os amigos ainda mais chocados. Hagi diz que, enquanto isso, ele está preocupado se gosta de caras também. Tokiwa fica confuso. Asagi comenta que foi divertido. Hagi diz que comeu parfé com a Kohako transvestida, que ficaram mais próximos e pede desculpas a Tokiwa por ele ser o excluído. Tokiwa fala que saiu para beber com Suo, deixando Hagi surpreso. Suo cumprimenta os garotos e fala que ouviu que Asagi ajudou Fuji e o agradece, que Hagi saiu com Kohako, que ela está feliz que eles estão se dando bem com a Fuji e a Kohako, e sugere que eles saiam juntos no fim de semana. Tokiwa pergunta onde eles vão. Asagi fala que mal pode esperar. Hagi pergunta se elas irão vestidas como garotas. Tokiwa recebe uma mensagem. Fast forward pelo que aconteceu no começo do episódio. A porta da van se abre e Fuji estava abraçando Asagi. Ela cumprimenta os garotos e fala que a pegadinha foi um grande sucesso. Kohako e Hagi ficam bravos com Fuji. Kohako faz Fuji se desculpar. Asagi diz que ficou surpreso. Hagi diz que eles quem ficaram surpresos. Tokiwa comenta que eles estão com um carro. Suo diz que aproveitou a ocasião para alugá-lo. Ela abre a porta do passageiro e fala que esse é o lugar de Tokiwa. Tokiwa pergunta se não deveria ser a Fuji ou a Kohako. Suo insiste que é o lugar dele. Ele apenas concorda. Tokiwa fica admirado com Suo e pensa que se sentar no banco do passageiro enquanto o príncipe dirige é uma experiência inacreditável. Suo nota Tokiwa mexendo no cinto e o arruma, dizendo que ele estava torcido. O coração de Tokiwa bate mais forte e ele diz que se descuidou, pois ela não hesitaria em arrumar seu cinto. No meio da viagem, Suo oferece chá para Tokiwa. Depois pergunta se deveria colocar música, e se ele estiver com sono está tudo bem tirar um cochilo. Tokiwa se pergunta se é assim que as mulheres são tratadas nessas situações, como ele deveria agir, se isso vai continuar durante a viagem toda e se ele irá aguentar. Asagi nota que há uma parada para descanso no caminho. Fuji diz que é famoso. Suo pergunta se deveriam parar, já que Tokiwa parece cansado. Ela acha um lugar e fala que irá estacionar ali. Ela coloca a mão no banco de Tokiwa e fica próximo a ele. Ele pensa que ela está muito perto e que não vai aguentar mais. Hagi, Asagi, Fuji e Kohako descem da van. Suo chama Tokiwa para descerem. Ele estava encostado na porta, exausto, e Suo pergunta o que houve. Tokiwa pede para trocar de lugar com Hagi, que recusa e pergunta onde eles vão. Eles chegam ao zoológico. A atendente chama os próximos da fila. Suo e as garotas aparecem para comprar os ingressos. Ela e as garotas observam as cabras. Hagi comenta que elas se destacam demais, e Tokiwa diz que as pessoas estão olhando mais para elas do que para os animais. Hagi pergunta por que o zoológico. Suo mostra seu celular e diz que é por causa disso, bebê panda. Ela diz que conversaram sobre ver o bebê panda no bar e que seria divertido se todos fossem juntos. Ela fica um pouco triste e pergunta se eles não querem isso. As pessoas ao redor olham para os garotos com um olhar julgativo. Tokiwa e Hagi dizem que não é isso. Suo fica feliz com a resposta. Asagi diz que eles têm tempo até poderem ver o bebê panda. Suo e Fuji apontam para extremos opostos do mapa dizendo que querem ir ali. Fuji e Suo têm a mesma ideia. Suo sugere se dividirem para cada um ver a exibição que quer. Ela pega no braço de Tokiwa e diz que irão se reunir no fim da tarde. Fuji puxa Asagi e concorda. As duas duplas se separam, deixando Hagi e Kohako. Hagi pergunta qual o ponto deles terem vindo em grupo. Kohako pergunta o que farão e Hagi diz que eles deveriam ir ver o que eles querem também. Hagi fica preocupado que se seu coração bater mais forte pela Kohako transvestida, signifique que ele também gosta de homens. Kohako pergunta se eles podem ir para um lugar e aponta no mapa. Eles vão para a área onde se pode fazer carinho nos animais. Kohako fica maravilhada e Hagi pensa que até a escolha dela é adorável. A funcionária diz que eles podem pegar os bichinhos também. Kohako pega um no colo e fica encantada. E Hagi estava sofrendo danos emocionais. Kohako pergunta se ele quer tocar no porquinho. Ele responde que provavelmente esmagaria qualquer coisa que segurasse. Hagi pensa que deve se acalmar e se pergunta por que está mais agitado que antes. Então deduz que é por causa do efeito de adicionar algo fofo na situação. Ele olha para Kohako enquanto pensa que qualquer coisa ficaria fofo se adicionar algo fofo. Afinal, fofura é justiça.
Então seu coração bater mais rápido era inevitável, que não é porque ele acha homens bonitos fofos. Kohaku pede para Hagi olhar e fala que aquele que ela está segurando parece com ele enquanto sorri. Hagi fala fofo. Ele pergunta se falou aquilo alto. Kohaku responde que sim. Ele tenta se explicar, mas Kohaku se vira para frente e diz que os porquinhos da Índia são fofos. Hagi concorda e pensa que foi por pouco. Kohaku pensa que ele estava olhando para ela quando disse aquilo, que a pegou de surpresa, mas que é impossível dele querer ter dito aquilo, e fica aliviada por não ter entendido errado. Hagi olha para Kohaku, que está acariciando o porquinho da Índia. Ele se pergunta qual é a do porquinho, que estava com uma expressão presunçosa. Na exibição de insetos, Asagi está apavorado. Fuji pede para ele ficar quieto. Ele pede desculpas, mas não sabia que existia uma exibição para a demo de baratas, e sugere irem ver as borboletas. Esse lugar o assusta. Ele pergunta se ela não fica assustada, se ela gosta desse inseto. Ela responde que não exatamente, mas ela adora o senso de superioridade em vê-los através da segurança do vidro. Asagi começa a entrar em pânico. Ele abraça Fuji pelas costas e esconde seu rosto. Fuji pergunta o que houve. Ele diz que não irá olhar nada, que é para ela não se preocupar com ele e continuar a aproveitar a exibição. Fuji compara Asagi com o Lulu da Pomerânia tremendo de medo e se sente culpada. Ela pergunta se ele quer sair e começa a levá-lo para a saída. Uma placa chama a atenção dela. Aranha imensa. Ela se aproxima. Asagi pergunta se estão do lado de fora e olha, vendo a aranha gigante por uma lupa. Ele solta um berro absurdamente alto. Tokio se assusta, perguntando se é o grito do Asagi ou que era apenas imaginação. Suo chama por ele. Ele se vira e vê Suo brilhando com flores atrás dela. Ela pede para ele ver o tigre e fala que gostaria de ser tão magnificente quanto ele um dia. Tokio se pergunta o quão mais magnificente ela quer ser, que talvez Suo goste de tigres, que eles combinam. Suo pega no pulso de Tokio e diz que está na hora de encontrar os outros. Uma criança olhava para eles, admirada. Ela fala que Suo é um príncipe. Suo se abaixa, pergunta o que houve e a chama de princesa. A garota fica surpresa. Ela tenta falar, mas Tokio pergunta dos pais dela. A garota começa a chorar e diz que se perder foi um erro que ela carregará pelo resto da vida, e ela está eternamente desonrada. Ela diz que tem procurado pelo seu pai, mas não conseguiu achá-lo. Suo pega nas mãos da garota, a elogia por ter feito bem sozinha e pergunta se eles podem procurar juntos. A garota achará uma cachoeira, concordando, e diz que irá segui-la para sempre. Suo fala que para sempre é muito. Tokio comenta que as crianças de hoje em dia são incríveis. Ele avisa Hagi que encontraram uma criança perdida, e agora eles estão no centro de informações, mas ela se apegou a Suo. Asagi pergunta se eles não conseguirão ver os pandas. Tokio pede para os 4 irem. Hagi diz que tirará fotos para eles. Tokio fala que avisou demais e Suo comenta que ele podia ir sem ela. Tokio fala que não a deixaria sozinha. Suo fica feliz com o que ouviu. Ele comenta que era ela quem estava mais animada em ver os bebês panda. Ela responde que está tudo bem e conseguir ver outras coisas com ele. Tokio nota que Suo não estava brilhando e se pergunta se ela está desanimada. Suo acrescenta que eles não podem deixar a criança sozinha. Tokio anota algo e vê um funcionário carregando algumas caixas. Então tem uma ideia. Suo pergunta o que houve. Tokio pergunta se pode se afastar por um segundo, que logo estará de volta. Suo concorda. Ela fica preocupada que seu rosto tenha a entregado. Ela fez Tokio se sentir incomodado. Tokio corre para conversar com o funcionário que carregava caixas. Depois ele vai até a loja de lembrancinhas. Ele volta até Suo, a deixando surpresa. Tokio vestia uma máscara de um panda. Ela diz que é um panda e pergunta o que houve. Tokio estava sem fôlego. Ele tira a máscara e explica que correu até a loja de lembrancinhas e voltou. Ele entrega 2 chaveiros para Suo, um tigre e um panda. Ele coloca os chaveiros nas mãos dela e diz que parece que ela gosta de tigres, e se fosse chaveiros, ela poderia usar. Suo pergunta se ele está dando isso para ela. Tokio diz que ela não conseguiu ver os pandas, mas que queria dar um presente para ela, como o panda Tokio, e pergunta se ela ficou animada. Suo diz gostar desse lado dele e o agradece, dizendo que ficou feliz. Tokio fica contente em ouvir isso. A garotinha estava olhando para eles. Ela pergunta se eles estão perdidamente apaixonados. Tokio sorri sem jeito. Ela olha para a máscara de panda, diz que é uma cabeça fresca de panda. Tokio lembra que tem que devolver a máscara. Asagi mostra as fotos dos pandas, dizendo que eles eram fofos, que irá enviar as fotos depois. Tokio agradece. Fuji
pergunta o que aconteceu com a garota. Suo responde que o pai apareceu para buscá-la. Ohako diz ser uma pena ela não ter visto os pandas. Suo diz que viu um e chama Tokiwa, que responde sem jeito. Suo cumprimenta Tokiwa e mostra seu celular com os chaveiros, super feliz. Asagi liga para Fuji e pergunta se ela quer sair com ele. Ela diz que ele está cheio de energia. Ele pergunta se ela está ocupada e pede desculpas por ligar subitamente. Fuji diz que não está exatamente ocupada e sugere se encontrarem, já que ele está livre. Asagi pergunta aonde. Fuji responde em um festival. E esse foi o episódio 4.